E o nosso cooperado pode ficar tranquilo com relação à recepção de soja e milho, que as nossas unidades, tanto no Paraná quanto em São Paulo, estão preparadas. Para a soja, diferente também dos outros anos, a gente tem observado um aumento das sementes quarentenárias, tóxicas e restritivas. Isso nos acende um alerta, porque a gente sabe, né, a questão da exportação para a China. A gente está começando os estudos para avançar aí, né, no possível investimento aqui no estado do Paraná. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Conecta Agro, aqui da área de negócios agrícolas. Eu me chamo Bruna e aqui ao meu lado está o meu colega Antônio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E para esse episódio de hoje, né, contamos com uma presença especial, né, de uma equipe que está à frente aí de todo o recebimento dessa safra de verão. Gostariam de se apresentar, por favor? Fique à vontade. Olá, tudo bem? Eu me chamo Diógenes. Hoje eu sou responsável pela área operacional da cooperativa, né? Atendendo aí os estados do Paraná e São Paulo, né? E a nossa expansão lá no Tocantins. Então a gente está na frente da toda a área operacional, né? Garantindo a recepção de toda a safra aí que está se iniciando, né? Olá, meu nome é Pamela, eu sou coordenadora de qualidade do Agrícola e tenho uma equipe focada aí para qualidade de grãos, então bem ativa agora nesse período de safra. Eu gostaria de perguntar aí para o Diógenes como que está o planejamento para a gente garantir a recepção dessa safra 25-26 que está começando. Bom, a gente segue com um planejamento muito antecipado, né? Até mesmo antes da safra de inverno que já ocorreu. A gente busca otimizar os espaços, né? Mas a mensagem que eu deixo aqui é que o nosso cooperado pode ficar tranquilo com relação à recepção de soja e milho, que as nossas unidades, tanto no Paraná quanto em São Paulo, estão preparadas, né? E vamos garantir toda a recepção de todo o volume produzido de soja e milho dessa safra, como sempre fizemos e garantimos, né, a colheita e armazenagem da produção dos nossos cooperados. Legal. E hoje, quais são os locais, né, de entregas disponíveis dentro do negócio Grãos Castrolanda? Nessa safra nós temos 6 unidades que estão, né, disponíveis aí para o produtor estar entregando. Em qualquer uma delas ele tem autonomia para definir o melhor local de entrega, né, alinhado com a sua demanda de colheita, seu frete. Então ele tem à disposição 6 unidades que são em Ponta Grossa, que nós estamos recebendo soja transgênica e milho transgênico em Ponta Grossa. Né, conta como Castro, né, que é a unidade matriz nossa, onde a gente está recebendo milho transgênico, soja transgênica e soja convencional. Então, soja convencional em Castro é um ponto de entrega para quem plantou a soja convencional, que reduziu muito a área, mas ainda nós temos alguns produtores que ainda, né, plantam e precisam entregar de forma segregada. Então, Castro seria essa opção. Aí seguimos com o Piraí do Sul, né, a nossa outra unidade, que recebe soja transgênica e milho transgênico. Ventania, com milho transgênico e soja transgênica. E Itaberá 1 e Itaberá 2, lá em São Paulo, né? Itaberá 1, além de milho transgênico, soja transgênica, é um ponto de entrega de soja convencional também em São Paulo, né? E Itaberá 2 segue com milho transgênico e soja transgênica para atender os cooperados desta região. Então, assim, só para quem está nos assistindo nos entender, nós trabalhamos com segregações de produto por unidades, certo? Isso, exatamente. Cada unidade recebe um tipo de produto, né? Vamos falar assim, a diferenciação principalmente é soja convencional, né? Que são 2 unidades que estão exclusivas para recebimento, né? Em Castro e em Itaberá 1. Isso vale tanto para a safra de verão como de inverno. Inverno tem uma estratégia um pouco diferente, né, Bruna? Porque aí nós temos, além do trigo, né, todas as tipagens, tipo 1, 2, 3, nós temos uma questão de classes, né, que tem a classe pão e branqueador. O branqueador está trazendo um valor melhor de mercado, então aumentou as áreas, né, de produção. Então a gente define um pouco diferente, né, a questão de segregação por classe do trigo. E além do mais, nós temos cevada também, que vem aumentando as áreas de cevada, né? E hoje só em Castro, mas aí se tiver algum avanço, possivelmente nós vamos ter que investir em outras unidades para abrir, né, mais um ponto de entrega, caso avance as áreas de inverno.
Mas, sim, em inverno tem uma estratégia diferente, né, com relação à entrega. Diógenes, o andamento da safra, das colheitas agora 25, 26, todos em dias? Como que está dentro da expectativa de vocês? A expectativa, assim, a gente sempre acompanha aí os últimos 3 anos, faz uma média de acompanhamento de evolução de colheita dos últimos 3 anos. A gente nota que esse ano, cada safra é uma safra, né? Eu sempre falo que Sim. cada safra é uma história diferente. Isso para o produtor sente mais ainda, mas para as unidades de armazenagem sempre é uma safra diferente da outra, com algumas surpresas, às vezes nem tanto, mas a gente nota que esse ano, acho que devido à condição climática, questão de condição de plantio, nós tivemos ali um outubro um pouco mais frio ali que influenciou, e a gente nota que tanto o milho quanto a soja, eles seguem num atraso, né, de volumes, né, baseado no histórico dos últimos 3 anos, né? Isso comparando com os outros anos, a gente está atrasado, né? O milho, a gente está com uns 30% atrasado sobre o volume que a gente recebeu ano passado, e a soja aí praticamente a gente está com a metade da soja recebida dos outros anos. Isso não é só a Castrolanda, não é só a região, a gente vê que o Brasil inteiro realmente teve um problema de atraso, né? Inclusive as indústrias, né, Bruna, cobrando para ter soja, né? A gente rapando os armazéns, isso não ajudou a nós a zerarmos os armazéns para liberar espaço, né? Então, foi um ponto positivo, a gente conseguiu escoar, mas de uma maneira geral a safra encontra-se, comparando com uma média dos últimos 3 anos, um pouco atrasado. Nada fora de uma normalidade para as diferenciações de uma safra para outra. A gente está preparado com isso, né? Tanto com mão de obra, quanto com recursos disponíveis aí, né? A gente está bem estruturado para poder estar recebendo, né? Isso pode ter algum impacto, Diógenes, em maiores tempos de filas? O que a gente conversa com assistência técnica, a gente nota que a safra vai concentrar em março, né? Isso é fato. Ela não tende a mudar somente a janela de colheita, né? Tipo, levando o período de colheita para maio, por exemplo. Ele não deve seguir uma alteração de janela, ela vai concentrar. Então, provavelmente vai manter o final da colheita com concentração de colheita principalmente de soja. Milho, acho que nem tanto. Milho, o pessoal larga do milho para ir para soja, né? Porque a prioridade vai ser soja, né? Então, ele dilui um pouco o milho, isso nos ajuda, né? Para definir as linhas de recepção. Mas a soja, com certeza, nós vamos ter um período ali de concentração de colheita que vai pressionar nossas unidades de recepção, sim, tá? Então, isso, com certeza, as unidades vão ter uma pressão grande aí para estar recebendo durante um período curto de tempo, né? Você falando em percentual e em atraso, isso reflete-se também em São Paulo? Ou São Paulo já está mais adiantado? Não, São Paulo está bem atrasado. Eu digo para você que Ventania está um pouco mais antecipado, né? Historicamente, São Paulo colhe primeiro, depois Ventania já vem na sequência e vai descendo, né? Aqui para as regiões, né, de Castro e Ponta Grossa. Mas tá atrasado São Paulo também. Atrasado também. Bom, como você mesmo comentou, né, que a gente já recebeu um pouco de soja, de milho. Pamela, do que a gente já recebeu, como que está a qualidade hoje desses produtos? Eu gostaria de começar falando sobre isso, dizendo que a safra de verão e de inverno, elas são bem diferentes para a qualidade, né? Mas o que a gente tem observado até no último ano é talvez uma incidência ali de problemas com micotoxina no milho, que anteriormente a gente não se falava sobre isso. Então, a gente está com uma atenção no milho para isso, né? Mas, de forma geral, tanto a questão de umidade, ela começa mais alta, né? Mas ela já vem diminuindo. Mas avariados normais, valores muito... A gente cuida muito no milho a questão dos avariados para, se tiver uma possibilidade de exportação, ele tem um limite diferente, né? Então, a gente já tem que estar de olho nisso na entrada. Mas a gente tem olhado muito mais para as micotoxinas. Também, diferente do ano passado, esse ano está com uma baixa incidência. Então, isso é uma notícia boa para os produtores e também para nós que lidamos aí depois com o passo seguinte, né? Mas, a princípio, nenhum problema ainda. Tivemos um alerta, talvez, com Zeara Lenona, mas já se diluiu, digamos assim. Mas a gente vai estar olhando até o final da safra, né? E para a soja, diferente também dos outros anos, a gente tem observado um aumento das sementes quarentenárias, tóxicas e restritivas.
Isso nos acende um alerta, porque a gente sabe, né, a questão da exportação para a China, podendo ter aí um problema. E também um alerta para as próprias indústrias do mercado interno que talvez venham a comprar e se deparar com essa quantidade que vem aparecendo. Então, ano passado a gente já fez um trabalho, né, de conversa tanto com a equipe de assistência técnica, mas é uma questão que voltou depois de muito tempo a se discutir. Ficou por um bom tempo parada, estagnada, mas no ano passado a ANEC já recebeu um alerta sobre o assunto, né, para ter as tratativas. E também a gente, agora, nas classificações, de olho para tentar identificar o que quais que são essas sementes quarentenárias que podem estar aparecendo. Então, hoje, o setor de controle de qualidade tem essa rastreabilidade. Sim, hoje a gente consegue identificar por carga, né? Claro que a amostragem do caminhão, ela é uma amostragem, né? Talvez ela não pode, ela não vai, ela tende a representar todo o caminhão, mas às vezes pode acabar despercebido. O que a gente tem feito hoje? Apontado no carga-carga quando tem alguma evidência. Essas sementes quarentenárias, elas entram para classificação de impureza, mas a gente tem classificado elas separadamente também por uma questão de monitoramento mesmo da qualidade. Para a gente poder ter essa conversa interna, né, também, questão de exportação, se tiver num número muito alto aí, um alerta. Mas isso abre até um alerta para o produtor que tem silo na fazenda. Com certeza. Porque talvez ele não passe a classificação pela cooperativa, que hoje você consegue identificar. Sim. Mas o produtor que talvez realize uma venda direto da fazenda para um destino para exportação, por exemplo, que seria lá conectado ao meu setor, isso já vai ser um problema, porque talvez a identificação disso seja no momento do embarque. Então, a gente pode ser que o classificador já identifique ou na origem ou chegue lá no porto e já reprove. E daí a carga não consegue sair e daí o produtor corre um sério risco de ter aí um cancelamento de contrato, ter que pagar um achaute, enfim. Isso. Então, é um alerta também que a gente... É um alerta. Inclusive, nos próximos dias, a gente vai estar disponibilizando para o pessoal das ANFs, né, um vídeo com auxílio, né, um pequeno treinamento para identificação. Acho que um ponto importante com relação à semente quarentenária, né? A gente já vem divulgando, né? A Pamela, com o time dela, já divulga isso, tanto para assistência técnica quanto para os produtores. Mas a gente só está identificando hoje, né? Ano passado já foi um problema para entregar para o porto, né? Falando na parte operacional, a semente quarentenária, às vezes o produtor fala, não, mas lá na peneira tira. Realmente, não é todas as sementes quarentenárias que a gente tira. A gente consegue tirar na peneira sementes que são menores que o grão, né? Isso é fato. Se a semente for do tamanho da soja, né? Aí já começa a complicar, né? Então, nós podemos ter recusas, né? E o produtor pode ser penalizado comercialmente na hora da venda. E o peso dela também, né? Porque, às vezes, na parte da aspiração, você tem que colocar uma aspiração que puxe maior para uma semente pequenininha. Não é o caso da caruru, que a gente tem identificado agora aqui na região da matriz nos últimos dias, que é uma semente muito pequena. Ela pode tender a sair na aspiração, na parte da peneira, né? Mas a gente não garante, né? Isso. E eu acho que um ponto importante, que a semente quarentenária, ela pode alterar nosso estoque. Ou vamos falar mais claro ainda, pode alterar a sobra técnica do nosso produtor. Porque a partir do momento que nós identificamos lá na recepção, ela vem para dentro da operação. E na operação, nós vamos ter que retirar isso. E vai ser no momento da expedição, que nós temos que peneirar isso para atender o porto. Aí, o que vai acontecer? Aquele limite, aquela tolerância que nós temos, né, de trabalhar ali com a indústria, ou com o porto, que é de 1%, se nós tiver que passar numa peneira, nós vamos perder esse 1%. Nós vamos largar com 0,2, 0,1. Né? Isso vai afetar estoque, né, e vai afetar a sobra técnica, né? A redução. Então, é um ponto delicado, né, que a gente está monitorando. Esse ano nós não temos nenhuma penalização internamente, né, para o produtor, mas a gente tem que fazer um trabalho, para não ter essa penalização, tem que fazer um trabalho muito forte com assistência técnica, conscientização do produtor, para esse prejuízo não ficar muito evidente. A gente está conseguindo tirar isso na unidade, mas se aumentar muito, né, nós podemos ter que fazer algum desconto futuramente. Não é o caso agora, né? Nós temos que trabalhar, acho que preventivamente, com assistência técnica, com manejo, com rotação, para nós reduzirmos isso, né? E não, além de reduzir, não ampliar isso, né? Acho que isso também é um ponto importante, porque
é um ponto que principalmente Porto tá olhando com uma força muito grande, né? Só deixa eu complementar. Claro. Em junho do ano passado, o Departamento de Fitossanidade do MAPA enviou um ofício para a ANEC, justamente ainda com um tom muito orientativo. Cuidem no campo para que não aumente, né, essa questão. Porque lá, da safra 24-25, eles identificaram em torno de 400 cargas no porto com problemas de sementes quarentenárias. Então, já acendeu um alerta no ano passado. Para esse ano, talvez, para manter esse relacionamento de comercialização com a China, talvez seja um pouco mais restritivo. E o que a gente está vendo é que estão entrando cargas com esse problema, né? Então, a gente já tem que agir, identificar, né, na entrada, ter essa conversa, alinhamento com os gestores de unidades, aí para talvez puxar um pouco mais na peneira, né, para tentar tirar já no começo, do que também deixar isso armazenado, que também pode ser um risco. E outra coisa que é importante deixar claro, que isso fica muita dúvida, a gente já percebe em conversas que a gente tem, tanto com produtores ou até mesmo com assistência técnica. Mas não são sementes tóxicas, as quarentenárias, mas a indústria e os portos entendem como uma contaminação. É porque Né? pode Então, levar pragas aí, né? Para outros países, né? Isso que eles não querem, né? Tipo, no Exatamente. nosso caso hoje que a gente tá vendo, ano passado foi muito leiteiro, né, Pamela? leiteiro Que apareceu e agora caruru, né? Caruru e leiteiro também. Esse ano. Então, assim, acho que as principais que estão aumentando, né, com relação a pragas quarentenárias. Isso aí. Então, pegando o gancho dessa questão das sementes tóxicas, né, as quarentenárias, o que ficaria de recomendação hoje para os nossos produtores, para o nosso corpo técnico, Diógenes? Acho que é o cuidado, né, com o manejo, né, e controle de ervas daninhas, para a gente não aumentar esse problema. A gente tá conseguindo contornar na cooperativa, né, com questão de pré-limpeza, limpeza dos grãos, mas nós temos que reduzir esse volume. Se aumentar muito, com certeza vai ter prejuízo para o produtor. Então, nós temos que trabalhar preventivamente com o manejo, né, e redução de ervas daninhas aí, para não colher e trazer soja e essas pragas quarentenárias juntas, né? Então, uma recomendação tanto para o produtor ficar de olho, quanto também para assistência técnica fazer um trabalho forte aí para reduzir a questão de pragas aí na condução da lavoura. Manejo mesmo, né? Cuidado com o manejo. Certo. Falando em segurança e conveniência, Pamela, né, muito atrelado à sua área ali com classificação, o que hoje a área da qualidade tem de diferencial, né, para garantir uma classificação assertiva e justa junto ao nosso produtor? Eu acho que é muito interessante a forma que a Castrolanda decidiu como trabalhar com isso, né? Hoje, por mais que eu trabalho muito com as gerências, né? Eu respondo para a mesma gerência executiva que eles, mas eu não respondo direto para eles. Então, tem essa parte como se fosse uma auditoria, né? Porque a classificação, ela tem que garantir dos dois lados, né? Ela tem que ser justa para o produtor e tem que ser justa para a Castrolanda. Ela tem que ser totalmente neutra. E hoje a gente tem um controle muito grande dos nossos medidores de umidade, que são extremamente importantes, tanto para o produtor quanto para a Castrolanda. A gente faz das 7 unidades, né, hoje 6, né? A gente faz todo esse controle de estufa para garantir que isso esteja de acordo todos os dias. A gente tem de forma online. Cada medição de umidade a gente consegue ver pelo computador para ver se teve qualquer divergência, né? Até porventura se tem alguma reclamação do próprio produtor. A gente consegue voltar nisso. Fora toda a calibração de todos os nossos equipamentos, que por mais que sejam obrigatórios perante uma IN, por exemplo, a gente faz com frequência na safra, né? A IN, ela pede talvez anual ou bianual algum cheque, mas a gente faz na safra diariamente para garantir que esteja tudo conforme para a recepção adequada para cada um dos produtores. Certo. Mas além disso, também toda a transparência, né? Isso vai no carga-carga, claro, mas agora com o aplicativo do Ágil, o Safra Online, o produtor tem no momento ali já essa informação para tirar qualquer dúvida. E as portas estão abertas, né? Sempre para o produtor, para quando tiver alguma dúvida, conversar com a gente, mandar um WhatsApp, ligar e também ir lá, né, para acompanhar às vezes quando for necessário. Certo. Então, caso o produtor tenha alguma dúvida com relação à sua classificação, vocês hoje guardam essas amostras, reclassificam? Como que funciona esse processo? Ele tem um período específico que ele pode estar procurando a qualidade e questionar essa amostragem? Sim. No período de safra, a gente tem ali de 24 horas. Por quê?
Essas amostras, elas têm que ser armazenadas na forma correta, né? No local correto, mas não só por isso. Tem a questão também da perda de umidade, que pode influenciar no resultado momentâneo para daqui a um tempo. Então, se eu coletei uma amostra hoje, guardei ela, por mais que eu guardei ela certinho, né? Ela pode ter essa diferença de umidade se eu for fazer daqui 2 dias, 1 dia, né? 2 dias, por exemplo. Por isso que a gente estabelece 24 horas. Para ter essa contestação. E aí, claro, né? O Safra Online auxilia, né? Pô, não tô concordando com isso, vou lá tirar uma dúvida. E acontece muito, é natural, né? Ter esses questionamentos. Mas a gente daí faz o acompanhamento, né? E também a gente garante que os nossos equipamentos estão calibrados. Eu acho que isso é importante também. Certo. Bom, Pamela, você comentou, né, da Safra Online, que é hoje uma nova funcionalidade dentro do Ágil Castrolanda. Diógenes, para fins de recepção, existe uma funcionalidade lá dentro que é para a fila dos caminhões, que o produtor pode acompanhar em tempo real. Isso. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Foi uma inovação que nós fizemos dentro do Safra Online, né? Até o pessoal tinha muita dificuldade de saber se o motorista já tinha chego na cooperativa, se já tinha feito a classificação, se tinha descarregado, aí gerava aquele transtorno, né? De ligar para a balança, ligar para a portaria, ligar para o gestor da unidade. Então, a gente resolveu isso com o Safra Online. Hoje, o produtor, ele consegue ver na hora ali se o caminhão chegou, fez a marcação, se ele já está em processo de descarga, se ele já descarregou, se ele já está retornando para a propriedade, com um tempo médio que ele ficou na unidade também. Então, eu vejo 2 pontos aí. O primeiro é que ele tem uma gestão do caminhão dele, que ele consegue visualizar, né, de forma online. E também ele consegue ver o tempo de fila por produto, por unidade. Né? Até no começo a gente falou sobre concentração de colheita nas unidades. Então, acho que um recado importante para o produtor é para ele se ambientar com esses novos recursos no Safra Online, né? Olhar o tempo de fila do caminhão dele, mas olhar também o tempo de fila da unidade. Porque, às vezes, uma unidade está com um tempo mais alto de fila. Vou citar um exemplo. Tipo, Castro está com, 5 horas de fila e Ponta Grossa está com 1 hora de fila. Né? Então, cabe ao produtor ali avaliar. Será que vale a pena eu mandar meu caminhão lá para Ponta Grossa? Vai ser mais rápido para mim descarregar? Eu vou agilizar mais minha colheita? Então, acho que um recado importante é eles avaliarem isso também para eles organizarem melhor o fluxo de colheita deles. E utilizar as unidades que estão disponíveis para o nosso produtor, né? Que muitas vezes é próximo, então às vezes faz sentido ele avançar a colheita, não contratar mais caminhões, só ajustar o frete e mudar o local de entrega e não precisar contratar novos motoristas aí para realizar a safra. Então, vejo 2 pontos aí importantes aí que ele tem que se acostumar aí a usar, né? E organizar bem o seu fluxo de colheita junto com as nossas unidades. Né? Acho que um grande diferencial também, pegando esse gancho, né, Diógenes, é ele ter, né, de momento, né, assim, é a questão da classificação, né? Ele não precisar mais esperar o motorista retornar à propriedade, né? Isso. O tique de pesagem, né? Ele entender como que está ali os seus níveis de umidade, impureza, né? Acho que ele tem acesso a isso também de forma instantânea. Tem né? acesso, ele fez a pesagem final, ele já tem a relação ali do peso líquido e com a classificação. Além disso, tem a circular de safra. Muitas pessoas, aonde que está a circular de safra? Está no Safra Online, tem um local específico que ele consegue lá ver toda, né, as recomendações, o planejamento, os custos, né, estão lá. Tem o telefone dos gestores das unidades, né, também. Muitas vezes, com quem que eu falo? Quero falar na matriz, tá com o Luiz Mauro. Enfim, todas as unidades também tem o contato ali das pessoas que são referência aí, que vão dar o suporte pro produtor. Então, é um sistema ali que a gente sempre vai estar aperfeiçoando ele, né? Mas acho que é um canal de comunicação e uma ferramenta muito boa aí que o produtor pode estar utilizando. Até internamente, né, Diógenes? Para a questão ali de eficiência interna, isso nos ajuda muito, né? Ajuda porque gera indicadores, né? Tipo, a gente vem trabalhando aí há vários anos aí também com eficiência operacional para reduzir tempo de fila, né? Então, a gente já tinha esse recurso dentro para esses projetos de eficiência operacional. A gente já media, né, qual que era a hora que ele chegava, qual que era o tempo de pesagem, de descarga. O que a gente fez? A grande sacada foi falar, vamos transferir isso para o produtor. Você está servindo para nós, vamos organizar e entregar essa informação para o produtor. Então, foi mais um ajuste ali para fazer uma relação da matrícula com a placa do caminhão para dar essa informação para o produtor. Então,
é um sistema que surgiu um pouquinho antes com relação à eficiência operacional para reduzir tempo de fila. Então, trouxe benefícios aí ao nosso cooperado, né? Exato. Até pegando o gancho também da classificação, Pamela. Hoje, o que né, é avaliado, né, ou apontado dentro da qualidade como classificação? Fora a umidade e a impureza. Tá, para o milho, então, primeiro. Além da questão dos avariados, né? Hoje a gente faz uma classificação interna, por exemplo, porque já aconteceu de recebermos cargas na safra de verão com avariados acima de 7%. A gente tem um controle interno que a gente faz, né? De que cargas nesse tipo a gente não poderia nem passar lá para a Bruna. A Bruna não dá para vender para exportação. Então, a gente faz esse controle interno. Mas a questão das micotoxinas também. Então, o teste de micotoxina hoje ele é muito importante. Claro que também para pensar numa agilidade de descarga, é um teste que demora um pouquinho mais. Então, a gente, no início da safra, vai sentindo como que tá, mas a gente não para os controles. A gente só, talvez, faz um pull por cooperado. Ou seja, se a gente vê que tá tranquilo, né? Como isso aparece no carga-carga, a gente vai vendo, o cooperado X entregou 3 cargas hoje, não vai fazer uma carga, né? Faz o pool do dia, até por uma questão para dar agilidade também para descarga, porque é um teste um pouco mais demorado. Mas que os passos seguintes, como a indústria, né? Ou até mesmo, às vezes, uma exportação, tem olhado. Então, não adianta a gente não fazer isso já na entrada. E para a soja, hoje, a gente segue o padrão, né? Não faz, além de apontar talvez uma classificação a mais ali focado para a identificação das pragas quarentenárias, né, das sementes quarentenárias tóxicas e restritivas, a gente não tem feito nada mais fora disso. Mas a gente já está de olho para uma tendência possível do mercado, que é possivelmente começar a olhar para a proteína da soja na classificação. A gente já tem alguns estudos internos nossos, algumas discussões até mesmo com a Embrapa sobre esse assunto. Não tem avançado, porque até via comercial ainda não veio nenhuma demanda, mas a gente já tem olhado para isso, tá? Porque pode acontecer no futuro, sim, de ter uma classificação por proteína. Viu, Pamela? Acho que era importante falar sobre a questão ali dos royalties, né? Que também é feito o teste ali para... sim, claro. Acho que era bom falar isso, porque a Bayer tá tendo uma pressão bem grande aí com relação à gestão desses royalties aí, né? Sim, a gente já é comum da Castrolanda de fazer o teste, até, inclusive a gente recebe prêmios anuais, digamos assim, de conformidade, né? Numa auditoria que a Bayer realiza sobre a correto processo sobre o teste de transgenia. Então, ele é muito importante porque se a gente declara, né, a variedade que a gente está utilizando, precisa bater com o teste quando ele é feito. Só que, além disso, né, todos os dias a gente precisa subir todas essas informações para o site da Bayer, porque a gente presta serviço, como cooperativa, a gente presta serviço para a Bayer, e a gente tem que ter um controle de saldos também, né, por matrícula, digamos assim. Então, é um trabalho muito importante, porque, vamos lá, tem vários contratos falando sobre isso, né? Que o próprio produtor assina. E a gente, como prestadores de serviço, a gente tem que declarar da forma correta também. Então, por isso que a gente fica muito em cima dos times da classificação de fazer da forma correta, para que a informação também possa ser subida para esse sistema da Bayer de forma correta também. E lembrando, né, Pamela, que não é algo da Castrolanda, mas sim uma exigência nacional da Bayer, né? Porque hoje, assim, o produtor, se ele não entregar aqui, se ele entregar direto numa indústria, vai ter o teste, se ele entregar em outra cooperativa, uma cerealista, enfim, é 100% testado, né? E hoje o sistema, da Bayer, eles estão cada vez ficando mais robustos nisso, né? E é o mesmo sistema que uma das esmagadoras que recebem, às vezes, direto de produtor, é o mesmo processo, é o mesmo sistema que tem que ser feito, porque eles também são prestadores de serviço, de uma certa forma. E também, acho que um ponto importante, caso ele não tenha créditos, né? Isso. Ele pode ter uma retenção, né, Bruna, no momento da comercialização, se ele não tiver créditos da semente, né? Caso o produtor não possua o crédito, que a gente fala, que é os royalties, no momento da comercialização é retido 7,5% sobre o valor de venda da produção. É um impacto bem grande. É um né? impacto muito grande, assim, hoje, pro produtor. Então,
por isso que é importante fazer essa gestão. Às vezes a gente até orienta, fala, olha, se você teve algum problema com nota, comprou, o pessoal não lançou, procura o pessoal da Bayer ou até mesmo aqui dentro da Castrolanda para a gente ajustar isso, para não chegar lá no final e você ter essa surpresa de ter um desconto talvez até indevido, Isso. né? E às vezes só apenas um problema de comunicação ali, alguma informação que não foi subida da forma correta também. Mas a nossa equipe, ela até liga para o produtor quando ela identifica, porque ela consegue identificar diariamente, né? Ela entra em contato com o produtor para verificar se houve algum erro de comunicação, alguma nota que talvez ficou faltando, né? Para a gente conseguir dar baixa, né? E seguir da forma mais correta possível. Certo. Falando, né, nós tivemos dentro do primeiro episódio, né? Nós recebemos aqui a Tatiane. Ela falou um pouco do estratégia nossa do futuro, com crescimento, com expansão, né? Diógenes, a área de grãos hoje, ela tem algum projeto futuro voltado a crescimento, expansão? Como que está esses movimentos, né? Se você puder comentar um pouco nós. Então, né, Antônio, a gente tá com um projeto grande lá de expansão no Tocantins, né? Visando o norte do país. Estamos em obra, né? Estamos aí em torno de 33%, 34% de avanço. Então, pouco mais de 1/3 da obra em andamento, né? Estamos iniciando montagem de secador, montagem de silo, obra civil avançando, né? Barracão de insumo, barracão de semente, escritório administrativo, né? Devemos iniciar as operações em janeiro, final de janeiro de 2027, né? Então, a próxima safra 26, 27... nós vamos estar recebendo, né, produção lá no Tocantins, né? Mas além desse grande projeto, né, desse grande investimento, dessa expansão que está ocorrendo em áreas, as unidades da Castrolanda sempre trabalham com projetos de eficiência operacional, né, para reduzir tempo de fila, ser mais eficiente. Mas a gente vê um avanço, né, tem um plano estratégico de crescimento, né, seja em área, seja em cooperados, tem um avanço de cevada, né? Nós praticamente dobramos a área de cevada aí, pelo menos a programação desse ano, né? Saindo de 4.500 hectares, indo para quase 10.000 hectares. Então, isso também vai dar uma pressão no sistema de armazenagem da Castrolanda, porque a cevada, ela passa na safra de verão, estoque de passagem, né? Isso vai interferir na nossa capacidade de armazenagem, além do avanço de soja, né? Com avanço aí de em torno de 10.000 hectares por ano aí de avanço. Então, esse ano a gente vai iniciar um estudo, né? Estamos dando o pontapé inicial aí de um estudo com relação a quando que nós devemos investir e qual o tamanho de uma possível nova unidade ou compra de uma unidade. Então, a gente está começando os estudos para avançar aí, né, num possível investimento aqui no estado do Paraná, né? Então, a gente vai iniciar isso, né, para definir o quando, que tamanho, né, até mesmo para a gente dar uma maior segurança para o produtor armazenar, né, e aí sim a gente vai estar atacando fortemente a questão de tempo de fila de colheita, né? Certo. Um assunto de momento também, alguns produtores não estão tão preparados ou a maior parte está já ambientalizado, que é a nota fiscal eletrônica. Hoje, isso é obrigatório, Diógenes, dentro da Castrolanda? Sim. Como que está se Antônio. comportando esse... Sim, Antônio. Hoje já, né, você já vem se postergando há vários meses, né? Quase um ano aí que era para virar e não virou, o governo alterou novamente, mas a partir de janeiro é obrigatório. Então, hoje a NFEC azulzinha nossa, antiga, ela já não tem mais validade nenhuma, né? Certo. Então, a partir de janeiro, nós estamos recebendo só a nota fiscal eletrônica. Tá andando bem, o pessoal se preparou, teve treinamentos, né? O pessoal se organizou para esse momento. Então, tá fluindo de uma maneira bem tranquila, né? Tem alguns casos pontuais ali que a gente consegue contornar, uma carga ali a gente consegue ajustar, mas assim, na outra ele já arruma, já vem a nota fiscal eletrônica e segue a vida. Então, assim, não tá sendo uma dificuldade no momento da recepção. Casos pontuais aí que o pessoal ainda tá mandando a azulzinha nossa lá que não tem mais validade, né? Certo. E caso o produtor não esteja ambientalizado ou tenha dúvidas,
né? Quem ele pode procurar hoje para esse suporte? Hoje, Antônio, as unidades aí tem condição de estar atendendo ele, né? Se for aqui na Matriz, a Vanessa Galeto tem uma interação muito boa com eles, mas o contador que presta serviço para o produtor é peça fundamental ali para organizar toda a parte fiscal ali, né? Muitas vezes ele vem conversar com nós, mas ele tem que estar organizado com a contabilidade dele para poder emitir a nota dele, né? Então, mas a gente dá o suporte, tá? E mesmo o Sigma, às vezes o pessoal tá usando a plataforma do Sigma, né? Tem o pessoal lá da Fundação ABC, especificamente do Sigma, que pode dar suporte também nesse momento, se for usar a plataforma do Sigma. Não é só a única, né? Ela tem outras plataformas que ele pode usar, mas também dentro de casa nós temos essa plataforma que ele pode tá operando. Mas um contato forte, assim, para resolver mesmo seria o contador dele, tá? E internamente na Castrolanda, a Vanessa Galeto. Temos espaço para toda a produção esse ano? Ah, sim, né? Temos que garantir isso, né? Isso é fundamental. A gente tem os planos, tem as estratégias, não é uma condição fácil, não tá sobrando espaço, né? A gente tem acompanhado o plano de recepção, né? A própria comercialização, né? A comercialização tem um passo fundamental ali, né? Para fazer as pré-vendas. Foi um ano de pouca pré-venda, né, Bruna? Sim. O pessoal não tá fazendo. Nas últimas safras a gente tem notado que esse comportamento de pré-venda tem diminuído bastante. Ele reduz, né? E mesmo que o produtor venda agora, Antônio, né? E Bruna, a gente não vai carregar agora, né? Não. Os contratos, o cara que for vender agora, ele vai embarcar lá em junho, julho, né? A indústria já tá abastecida, não tem espaço. Abastecida. Então, a gente tem os planos, né? Seja de escoar trigo, escoar milho, escoar soja, né? E alguns possíveis prestadores de serviços se apertar muito, né? Mas eu vejo que nós estamos bem preparados. Não dá para baixar a guarda, né? A gente vê que as primeiras colheitas aí que o pessoal tá fechando o talhão, o milho tá vindo com uma produtividade muito boa, né? Então isso tá no nosso radar, tá no nosso plano, né? A soja, os agrônomos falam aí que vai vir numa média dos últimos 3 anos de produtividade. Não deve ser uma produtividade igual a do ano passado, que foi totalmente fora da média geral, né? Então, a gente tá estimando que a soja se mantenha numa média de produtividade dos últimos 3 anos, né? Então, a gente vai acompanhando a média de produtividade que afeta, né, a nossa condição de armazenagem e vamos monitorando dia a dia, né? A partir de agora, né, a gente tá recebendo, tá expedindo e tá olhando quantos dias que nós temos de armazenagem. Isso é a nossa rotina diária para realmente garantir, né, a colheita e a armazenagem dos nossos produtores aí durante a safra que está se iniciando. Mas é uma discussão que já começa no ano passado, né? A gente tá olhando lá atrás. De trigo, tudo isso já... Até porque a venda, né? Se for fazer uma pré-venda ou uma fixar, né, Bruna? Nós temos que começar lá em outubro, né? Sim, já é um ano antes, né? Então, esse planejamento aí a gente já vem acompanhando. As áreas em sintonia já vem conversando sobre isso lá atrás. Isso. Legal. Percentual estimado de pré-venda, Bruna, tem? Esse ano a gente não chegou a atingir nem 30% ainda, que é uma média, assim, muito baixa comparado à média da cooperativa dos últimos 5 anos, né? A gente teve anos que a gente chegou a ter até 60% da nossa produção já comercializada para entregar na safra seguinte. Porém, com todas essas mudanças de mercado, a gente vê que o comportamento do produtor em relação à pré-venda tem mudado também. E a gente tem diminuído bastante, assim, essa questão de fixação futura. E que daí acaba impactando, né, o que o Diógenes acabou de falar. Isso. Armazenagem. Acho que como um recado final, Pamela, qualidade, quer deixar alguma mensagem para o nosso produtor? Mais no sentido de que as portas estão abertas, né? Podem nos acessar via WhatsApp também. Sempre que tiverem alguma dúvida, a gente também está aqui para tirar essa dúvida deles, não ficar com isso. E que seja uma boa safra para todo mundo, né? Tá acontecendo já, mas a gente torce muito pelo produtor e pela Castrolanda também. E todo esse trabalho que a gente tem feito em conjunto aí tem dado bons resultados para todos nós. Diógenes? Também desejar uma ótima safra aos nossos produtores. É um ano desafiador aí com relação a preços, mas uma produtividade média boa vindo.
Se precisarem de alguma coisa, a gente tem os gestores das unidades que estão à disposição. Também me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem aí com relação à recepção, secagem e armazenagem. Né? E desejo uma boa safra aí aos nossos produtores, né? E que seja um ano de 2026 muito bom. Legal. Bruna, encerramos por aqui, então, mais esse episódio. Exatamente, eu gostaria de agradecer a presença do Diógenes e da Pamela, né, por nos trazerem aí muitas informações relevantes, inclusive, para esse início de safra, né? E assim a gente encerra mais um episódio do nosso Conecta Agro. Agradecer você também que esteve conosco, nos acompanhando aí nesses minutos e continue nos acompanhando que vem novidade por aí. Até logo! Até mais. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.